Olá, investidor! Hoje eu quero falar sobre uma deterioração no segmento de governança corporativa nos Estados Unidos. Enquanto que no Brasil, nos últimos anos, e aqui eu estou falando de uma década e meia, nós caminhamos para a criação do segmento de governança no Brasil conhecido como novo mercado, um segmento onde empresas listam as suas ações com uma classe única, classe de ações ordinárias, e obedece uma série de parâmetros que dão uma maior garantia ao acionista, e aqui eu estou falando de um percentual mínimo de free float, eu estou falando sobre outros quesitos que são muito importantes. Nos Estados Unidos, o país parece caminhar em direção oposta. Sim, o próprio Estados Unidos, o país mais desenvolvido em termos de mercado de capitais no mundo, caminha numa direção oposta. E aqui eu faço uma crítica ao que em inglês é conhecido como Dual Class Listing. E eu não estou falando como uma listagem dupla de ação ordinária e preferencial. Muito comum no Brasil. Eu sou do tempo aqui, eu já estou há mais de 20 anos no mercado, eu sou de uma época onde no Brasil havia uma predominância das ações preferenciais e num determinado momento essas ações preferenciais negociavam com um prêmio sobre as ações ordinárias. E esse prêmio, no passado, ele estava atrelado a uma maior liquidez. Em alguns casos isso mudou, a gente vê ações de empresas onde a ação ordinária, aquela que dá direito a voto, passou a negociar com um prêmio sobre as preferenciais, mas nos Estados Unidos a situação é diferente. Não é uma situação muito de ON e PN, mas sim 2 ou 3 classes, de ações ordinárias. Mas como assim? Deixa eu explicar um pouco melhor. Isso ocorre com muita frequência nas ações de empresas do setor de tecnologia. Atualmente nos Estados Unidos, 1/5 das empresas listadas na Bolsa de Nova York apresentam essa listagem dupla e metade das ações do setor de tecnologia apresentam essa situação que eu busco descrever aqui. E aqui eu estou falando de empresas como a Facebook, como a Google, como a Snapchat, como a empresa Under Armour e muitas outras. O que eu quero falar especificamente é uma listagem onde você tem uma classe A e uma classe B, sendo que a classe A muitas vezes é uma ação ordinária comum, que te dá direito a um voto, uma ação, um voto, mas há uma classe B destinada aos fundadores dessas empresas, onde uma ação classe B dá direito a 10 votos nas assembleias. Em um mercado em alta como esse que a gente vê nos Estados Unidos, um bull market que já dura mais de 10 anos, isso não chega a ser um problema. Isso poderá e deverá se tornar um problema em mercados em baixa, onde o investidor ele começa a ser mais crítico com relação às decisões corporativas. Decisões corporativas que podem envolver fusões e aquisições, podem envolver recompra de ações e muitas outras decisões. Quando você tem esse tipo de arranjo, um arranjo que não era comum nos Estados Unidos, mas está se tornando cada vez mais, é uma tendência aqui, uma tendência global, ou pelo menos uma tendência norte-americana, você pode ter um problema. E a gente caminha para um ano de 2020 que pode trazer uma certa turbulência. Temos uma eleição presidencial nos Estados Unidos e embora Donald Trump, o atual presidente, hoje pareça estar numa boa posição para talvez se reeleger em 2020, existem candidatos do partido de oposição, o Partido Democrata, candidatos como a Elizabeth Warren, uma que vem ganhando muito espaço na mídia e que vem ganhando muito espaço nessa disputa das primárias que vai ocorrer no ano que vem, e ela é uma pessoa que já anunciou como uma das bandeiras de sua campanha proibir a recompra de ações. Há dúvidas se ela tem o poder de fazer isso, ou qualquer candidato, ou qualquer presidente que venha assumir, qualquer pessoa que venha assumir a presidência dos Estados Unidos. Mas ela traz um tema aí, por exemplo, a recompra de ações é algo que esse dual class listing que eu venho comentando aqui, ele se torna um tanto problemático, a partir do momento que uma pessoa passa a ter um poder de 10 votos. É uma desproporcionalidade que mostra claramente um processo de deterioração no segmento de governança corporativa. Então há uma certa inversão de valores, onde um país em desenvolvimento como o Brasil
projeta o seu novo mercado e ganha espaço, enquanto o mercado mais desenvolvido vai no sentido oposto. Essa é a tendência que eu tenho para vocês hoje. Eu fico por aqui. Caso você tenha interesse aqui de receber os comentários que eu escrevo diariamente, abra uma conta aqui na MyCap. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.